Capítulo 25. A normalização na Tchecoslováquia. Na intensificação da repressão que se seguiu à invasão da Tchecoslováquia, as autoridades soviéticas recorriam cada vez mais frequentemente aos métodos psiquiátricos. Essa era uma ameaça mortal para o nosso movimento. Em pouco tempo, muitos dos nossos, os mais obstinados e consequentes, seriam declarados irresponsáveis. O que não puderam conseguir as forças do Pacto de Varsóvia, nem os cárceres, campos de concentração, interrogatórios, demissões, chantagens e ameaças, estava sendo conseguido pela psiquiatria. Nem todos estavam dispostos a correr o risco de perder a razão e passar o resto de suas vidas num asilo para dementes, submetidos a tratamentos sádicos. Com esses métodos as autoridades eludiam, ao mesmo tempo, os julgamentos vergonhosos, já que os irresponsáveis eram julgados em absentia e a portas fechadas. Com o objetivo de criar um instrumento legal contra a resistência de alguns médicos em converterem-se em instrumentos da repressão política, o Soviete Supremo, por um decreto de 26 de março de 71, substituiu o tradicional juramento de Hipócrates por outro, no qual foi introduzido o conceito de responsabilidade dos médicos diante do Estado soviético. Vladimir Bukovsky, Uma nova doença mental na URSS. A oposição, 1971. Em 21 de agosto de 68, 600 mil soldados do Pacto de Varsóvia, diretamente comandados pelo Kremlin, invadiram a Tchecoslováquia. Milhares de jovens e trabalhadores, entre os quais muitos membros do Partido Comunista Tchecoslovaco, foram presos ou mortos. Sob os auspícios de Moscou, a vida política na Tchecoslováquia foi normalizada. O livro A Principal Força Revolucionária da Atualidade, de autoria de L.N. Tolkunov, editado em Moscou em 1979, traduzido para o português e reeditado em 1984 pelas edições Progresso, de Moscou, dá a seguinte versão para o que ocorreu na Tchecoslováquia em 1968, folhas 223 a 226. Em 1968, as forças reacionárias da Tchecoslováquia aproveitaram-se da debilidade da direção partidária para desencadear, sob a palavra de ordem de democratização, uma campanha contra o Partido Comunista da Tchecoslováquia, contra os comunistas honestos e fiéis, visando liquidar o papel dirigente do partido, minar o regime socialista e contrapor a Tchecoslováquia aos demais países socialistas. As forças da reação usaram contra o partido as organizações e os clubes políticos que surgiam fora do quadro da Frente Nacional. As forças antissocialistas do revisionismo apoderaram-se da imprensa, rádio e televisão, transformando-as numa tribuna a partir da qual atacavam o Partido Comunista, desorientavam a classe operária, promoviam uma campanha de demagogia antissocialista desenfreada e minavam as relações de amizade entre a República Socialista da Tchecoslováquia e outros países. Tudo isso se realizou no ambiente de debilitação do papel dirigente do Partido Comunista e da deterioração dos órgãos do poder estatal socialista. Nesta situação, o poder socialista que se apoiava no papel dirigente do Partido Comunista viu-se seriamente ameaçado. O historiador tcheco Jan Tesar, ex-militante do PC tchecoslovaco, prisioneiro político entre 1972 e 1976, num extenso ensaio recentemente publicado na Europa, expõe sua visão dos fatos. No início dos anos 60, o PC tchecoslovaco afirmava no mais puro triunfalismo stalinista que o socialismo já fora realizado no país. Em 1967, entretanto, a utopia reacionária do socialismo foi por água abaixo, dando lugar a uma crise profunda. Estouravam, então, os primeiros protestos estudantis e a tensão latente no país prenunciava grandes explosões. A situação refletia-se dentro do PC, e o aparelho do partido tentou controlar a crise. Num esforço renovador, depois o histórico Antony Novotny, grau-secretário do partido desde março de 1953 e presidente da República desde 1957, e nomeou em seu lugar, em janeiro de 1968, Alexander Dubček. Renovadores e conservadores passaram então a travar uma luta fracional pelo poder, utilizando para isso a imprensa e o rádio. Assim, a população, em estado de grande tensão política, teve acesso às lutas internas do partido e passou a interferir no seu curso. A discussão política floresceu e surgiram por todo o país grupos independentes, jornais, organizações e manifestos. Esta era a real situação na Tchecoslováquia em meados de 1968. Setores inteiros do Partido Comunista, como, por exemplo, o Comitê Municipal de Praga, empunharam a bandeira da democracia. Sob essa contradição dilacerante entre o aparelho do partido e o povo, a direção do partido convocou o 14 Graus Congresso para 9 de setembro de 1968. Um congresso que, se realizado, o seria sob o controle das bases do partido,
soberano diante do Kremlin, do aparelho do PC e do próprio Dubček. Isso Moscou não poderia tolerar e em 21 de agosto de 1968 as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia. Dubček permaneceu no cargo até abril de 1969, dando lugar a Gustavo Zak, que lá se encontrava até hoje. O que ocorreu na Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Afeganistão serve de exemplo àqueles que imaginam ser possível um renascimento democrático e gradual nos regimes de ditaduras tipo stalinista. A chamada Primavera de Praga demonstrou que qualquer movimento independente do aparelho do partido é incompatível com o Estado dominado pelo PC e subordinado a Moscou. Em 7 de janeiro de 1977, surgiu na Tchecoslováquia um movimento que recebeu o nome de Carta 77. Esse movimento enviou uma carta a Gustavo Zak pedindo a retirada das tropas soviéticas que ocupam o país desde agosto de 1968. Tal apelo, evidentemente, foi em vão. Mas, pelo menos, serviu para recordar um dos fatos mais repulsivos da história moderna da Europa, que o poeta comunista Aragon resumiu numa frase: uma Biafra do espírito. A Carta 77, em linguagem moderada, recordava ao governo seus compromissos internacionais com os direitos humanos. Por essa atitude, os aproximadamente 1000 signatários da Carta, entre operários, escritores, cientistas, intelectuais e jornalistas, sofrem perseguição até hoje. Os que persistem em democratizar o partido vêm sendo internados em clínicas psiquiátricas, acusados de paranoia reformista, enfermidade mental caracterizada por uma evolução paranoica, por um sistema logicamente coerente de pensamentos patológicos com conteúdo delirante, através do qual o enfermo proclama novas ideias e faz propostas de mudanças político-sociais. A esse esmagamento da Primavera de Praga, dos signatários da Carta 77 e de todos aqueles que se opõem ao regime imposto à Tchecoslováquia, foi dado o nome de normalização.